Fala aí, seus dependentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, tenho 21 anos e agora são 3 horas da tarde, certinho. E eu quero falar pra vocês sobre um livro muito interessante que eu adorei, Platão, o Mito da Caverna. Na verdade, ele é um livro separado do livro A República de Platão, tá? Então, é o livro 7, então é um mini livro né, dentro de um outro livro. Ahn, é um livro bem. É uma filosofia bem complicada de ler, sabe? É uma leitura um pouquinho mais difícil, mais diferente. Mas vale muito a pena e é um livro que com certeza vale a pena ser lido novamente, tá? Com mais maturidade de entendimento filosófico e tudo mais, da época, do próprio filósofo, enfim. Bom, eu quero dizer pra vocês, convidar pra vocês a clicar no link da descrição aí, que lá tem meu e-book, um e-book sobre finanças e negócios, que vai te mostrar como investir, como se organizar financeiramente, como criar um próprio negócio, criação de marca, contabilidade, organização e planejamento financeiro, tanto pessoa física quanto PJ, enfim. É um modo bem geral, é bem interessante e recomendo vocês a clicarem no link. Por R$ 30 você leva esse e-book e mais um material sobre como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores, como montar uma carteira de investimentos para o longo prazo e uma planilha de controle financeiro para você se organizar financeiramente para o resto da sua vida, certo? Então, por R$ 30 você leva tudo isso e você consegue sair de lá aprendendo a se organizar, aprendendo a investir e colocar a mão na massa de fato para levar o seu futuro a sério, beleza? E vamos falar um pouquinho sobre o livro. O Mito da Caverna, cara, é uma coisa que a gente aprende na escola, em filosofia. Eu aprendi isso aqui, acho que foi no primeiro ano do ensino médio, e eu lembro do professor explicando, só que eu não tinha entendimento nenhum. Eu gostava muito de filosofia, gostava de aprender sobre isso, gostava das aulas. Eu era, acho que, o único que eu gostava da minha turma ali, e o resto tudo faltava ou não gostava, enfim, ficava com sono, dormia na aula, e eu gostava. Só que eu não entendia nada, mas eu gostava. E o Mito da Caverna ele é uma das maiores alegorias da filosofia, se não a maior, que inspirou filmes como Show de Truman e Matrix, da tanto né, Pílula Vermelha, Pílula Azul. Vocês vão conhecer essa metáfora, né? Que é mais conhecido do que em si o Mito da Caverna. Mas imagina que você está sentado, você nasceu e cresceu acorrentado, sentado, de frente para uma parede. Então você está acorrentado aqui no pescoço, as mãos, as pernas. Você está simplesmente acorrentado e não consegue se mover. A única coisa que você consegue ver é a parede que está na sua frente. Atrás de você tem uma luz artificial que a gente pode chamar de fogueira. A gente pode se identificar com uma fogueira. Beleza. Tem uma fogueira atrás de você e diante dessa fogueira passam objetos atrás né, de você e na frente dessa fogueira, fazendo uma sombra para a parede que você está vendo. Então você não consegue saber que tem uma fogueira atrás, você não consegue ver que são objetos, mas as sombras que estão refletindo naquela parede é a realidade. Aquilo para você é a verdade, é o real. Só que em algum momento, você tá, só relembrando, tá? Você tá sentado, acorrentado, sem poder se mover, sem poder ver nada, apenas aquilo ali. E você tá com outras pessoas que estão na mesma situação ao seu lado, beleza? Então, você fica, em certo momento, indignado, insatisfeito, inconformado com aquela realidade. Não é possível que seja só isso. E você arranca, de alguma forma, essas correntes. Você, com muita dificuldade, consegue chegar lá na luz. Onde você consegue ver uma luz lá no fundo e você está chegando perto do final da caverna, na saída, e você sai da caverna. Quando você sai da caverna, vem aquela luz forte. Você não consegue enxergar muito bem, você fica meio confuso, a vista começa a ficar embaçada, mas aos poucos você vai se acostumando e você vai conseguir enxergar a grama, vai poder sentir o cheiro da grama, vai poder ver o céu, o sol, a água, os cachorros. E você percebe que tudo aquilo que você viveu era uma mentira. Olha só o quão magnífico é tudo isso. Isso aqui é a realidade. Isso aqui é a verdade. É exatamente isso. Então,
a pessoa fica empolgada, fica eufórica e quer contar para as outras pessoas. Ela quer trazer as pessoas para essa verdade também, para essa realidade que existe. Então a pessoa muito empolgada volta para a caverna e fala para as outras pessoas que estão ali presas, acorrentadas junto com eles, junto com ele, como ele estava. E ele conta: gente, isso aqui não é a verdade, isso aqui é uma mentira. Vamos sair da caverna junto comigo que eu vou te mostrar tudo isso aqui que é real, sabe? Tudo que é real. A grama, o mar, o sol, tudo isso existe. E só que as pessoas não estão conseguindo ver, né? E as pessoas ficam: esse cara é maluco, né? O que esse cara tá falando? Não faz sentido. Isso aqui é a realidade. Isso aqui, olha o que a gente tá vendo aqui. Essas sombras aqui ó, na parede. Eles nem sabiam que era sombra. Aquilo ali é real. Aquilo ali é a verdade. E... Bom, essa é uma metáfora simples, né? Mostrando que as pessoas elas ficam desconfortáveis em sair da caverna. E a saída da caverna representa a verdade, representa o descobrimento da verdade. Que Platão bate muito nisso, ele sempre quis buscar muito a verdade. O livro A República, ele é um livro que busca a verdade, é um livro sobre justiça e educação que busca a verdade, o que é o certo, o que é a verdade em várias áreas da vida. E é muito legal mesmo. Eu super recomendo a leitura, apesar de ser difícil, tá? Eu comecei a ler esse livro, eu comprei ele em maio ou junho do ano passado. Eu comecei a ler final do ano ou começo desse ano, não consegui ler pela minha imaturidade de entendimento mesmo, assim, né? Maturidade que a gente vai se construindo ao longo do tempo com a prática de leitura e conhecimento sobre os filósofos, sobre a época, sobre tudo mais. E daí eu li de novo e eu consegui acompanhar a leitura. É que nem inglês, cara. Eu percebi que nem inglês. Eu tenho uma dificuldade com inglês, né? Eu não sou fluente, mas eu consigo entender algumas coisas. E eu preciso de mais ou menos uns 20 minutos só escutando a pessoa em inglês para eu poder me acostumar, né? Para eu poder me acostumar e não me esforçar tanto, não sair daquela inércia, sabe? E a mesma coisa que acontece com a leitura aqui de Platão, porque eu preciso ficar lendo uns 20 minutos para poder, opa, tô acompanhando. Agora sim, agora vai, agora flui, sabe? Mas enfim, as pessoas que estavam lá na caverna, presas, elas estavam muito confortáveis naquela situação. Elas estavam aqui, presas, apenas vendo aquilo ali e fechou, aquilo ali é a realidade. Não existe mais nada além disso. E você fica confortável, não quero sair daquilo ali. Só que sair da caverna exige esforço. Com muita dificuldade a pessoa foi lá e saiu daquela caverna. E quando ela saiu, tudo ficou muito claro, ficou embaçado, não conseguia enxergar direito. Foi desconfortável. E esse desconforto, no final das contas, gerou uma das maiores maravilhas que você pode sentir, que é descobrir que aquilo que você viveu é mentira e agora você de fato está vivendo a realidade, você está vivendo a verdade. Cara, isso é muito bom. E em João 14, eu vou ter que pesquisar aqui agora. Pera aí, só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Tem aqui João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui no livro de Platão, isso na Bíblia, e aqui no livro de Platão, a mensagem do livro ela é muito clara. A verdade liberta e a ignorância aprisiona. A verdade liberta e a ignorância aprisiona. Como tá tão alinhado, né? A filosofia com a, a ideologia, a religião, o cristianismo, tá? O que Cristo quis passar, na verdade, tá? Me retificando aqui. O que Cristo quis passar. Porque depois no final ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, ela existe. A verdade, ela não é simplesmente uma ideia. Ela é uma pessoa e ela tem nome. Jesus Cristo. Ele é a verdade. Entende? Bom, Platão viveu antes de Cristo, né? E muito provavelmente ele é grego, né? Platão era um dos maiores filósofos da Grécia Antiga.
Ele nasceu no ano 428 a.C. E o livro, o livro A República, ele é o maior diálogo da filosofia, assim, que fala, é um diálogo de Sócrates, que foi... Platão foi aluno de Sócrates, né? Foi um discípulo de Sócrates. E, só que ele não teve nada de registros, de fato, o próprio Sócrates. Então, Platão fez esse diálogo de Sócrates com outras pessoas, é, demonstrando todos esses valores, né? E é muito doido, porque a gente vive numa geração que, infelizmente, vê muitas coisas como relativas. Depende, talvez. É uma coisa que é muito perigoso. É muito perigoso viver num relativismo assim. Onde não existe uma verdade, onde não existe um norte. E eu posso te dizer que, com as maiores virtudes do mundo, Jesus nos trouxe essa verdade, nos trouxe todos esses valores e princípios morais para a gente seguir e que de fato funcionam e não existe, na verdade, é, como fugir disso para viver em sociedade e para viver consigo mesmo. Então, no fim das contas, o sair da caverna, tá? O meu sair da caverna, com certeza, foi ter conhecido Cristo esse ano, tá? Uma coisa que por isso que esse livro aqui eu tenho um grande carinho. Eu tenho um grande carinho. Eu não entenderia se eu não tivesse descoberto Cristo esse ano. Se eu lesse esse livro ano passado, eu não ia ter conseguido entender de fato, porque esse ano eu saí da caverna. Esse ano eu saí da caverna. E enfim, busquem a verdade, é, sejam independentes do mundo, mas dependentes de Cristo, tá? Esse é o meu recado também. Não vou me estender muito porque esse livro, na verdade, a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre, mas é uma é um assunto muito delicado. E eu falei aqui muito por cima, tá? Que infelizmente a gente está vivendo numa era que não existe a verdade. Agora tá sendo, na verdade, tá sendo distorcida essa verdade. Né? O Bom, família, negócios, até como relações interpessoais estão mudando, linguagens estão mudando, enfim. Os papéis na sociedade estão mudando, homens, mulheres, tudo isso tá sendo muito distorcido. Os... A verdade aqui, ó, que eu tenho notado. O mundo prega que cada um tem a sua verdade, que tudo é relativo, mas Jesus nos ensina algo diferente. A verdade não é uma opinião, não é flexível e não muda para agradar ninguém. A verdade é Ele mesmo. Então, a verdade ela não muda para agradar ninguém, tá? E ela pode ser desconfortável como a pessoa que saiu da caverna, beleza? Então, sejam independentes e paz de Cristo. Saiam da caverna, saiam da caverna, saiam da caverna, conheçam a verdade, busquem a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Forte abraço, até mais. Ah, é... verifica o link da descrição. Segue a gente aí segue a COP Imobiliária, segue a nossa imobiliária aí no YouTube, tá? Aí tá tudo na descrição. Instagram, YouTube, a gente tá forte aí, vamos querer movimentar esse negócio aí, certinho? Valeu.